Bom, o balanço que faço do ato que o Grupo Parlamentar da UNITA realizou é o seguinte: eu nem precisava do Grupo Parlamentar da UNITA para saber que o balanço do primeiro ano do segundo mandato do presidente João Lourenço é negativo. Não precisa. Aliás, os próprios governantes angolanos, eles próprios já têm a avaliação, só que eticamente não é conveniente eles dizerem que aquilo foi negativo, mas se formos ao rigor, eles sabem que aquilo é negativo, primeiro ano. Aliás, se nós quisermos analisar, é só recuarmos a uma frase do líder do grupo parlamentar da UNITA, em que ele diz que em 2022, exatamente no mesmo dia em que o presidente João Lourenço teria começado seu segundo mandato, o primeiro ano, em que apresentou alguns preços de produtos de primeira necessidade, em que naquela altura estava num preço muito baixo, e que segundo o Liberty Chiac era por causa das eleições, e é isso que acontece quando estamos em época eleitoral. Faz-se aquelas magias todas, né? Enxugam, e quando as eleições passam, aquilo volta ao normal, né? Então não preciso de balanço, de quem quer que seja para... Aliás, eu sinto na pele, no dia a dia, governação. Até nem sei se chamam isso de governação, não sei se isso é governação mesmo. Qual é o nome que podemos dar? Outro nome, enfim, não sei. São um presidente que passa mais vida lá fora, viajar, toda hora ir para fora. Para trazer soluções para o país. Não sei, qual é a solução que trouxe? Eu estive em tempo numa conferência, recentemente, numa conferência do Centro de Investigação da Universidade Lusíada de Angola, apresentou dados do primeiro trimestre deste ano, e um dos dados apresentados pelos economistas daquela universidade é de que não há investimento estrangeiro direto em Angola. Eles não vêm. Então, se o presidente faz essa maratona toda para fora e não vem cá nada, alguma coisa aí está errada. Eu não posso chamar isso de... Não há investimento. E um dos cientistas disse que um dos indicadores para verificar se um determinado país tem ou não investimento é o nível de desemprego. E o nível de desemprego em Angola é um mal que afeta quase todos os países, mas o de Angola, o nível é muito alto. Não há emprego, principalmente para os jovens. Então, eu não sei que ação é, enfim, eu nem preciso fazer até balanço. A UNITA usou dados do próprio executivo, dados do BNA, dados do Instituto Nacional de Estatística. Não é a UNITA. A UNITA fez o quê? Transcreveu apenas. São dados do executivo. Quem disse que há 5 milhões de coisas? Foi o Ministério da Educação. E são dados que falham, pecam, porque são números, indicadores daquelas pessoas que tentaram fazer a matrícula e não conseguiram. Então o registro, 5 milhões. Num país disseram-nos agora que somos 32 milhões, 5 milhões. É preocupante. Estamos a falar de crianças. 5 milhões fora. Eu não sei se haveria condições para algum ministro da Educação. E a ministra, outro dado também, a ministra da Educação da Angola, tem N colégios. E não são colégios quaisquer. Como é que o ministro da Educação vai ter colégios? Isso é aberração. Quer dizer, ela faz concorrência com ela mesma. Consigo mesmo, sim. Vai ter colégio como? Não, é por isso que o meu colega disse que a greve, ou as várias greves que aconteceram no ensino superior, não dizem nada, não aquece nem arrefece. Eles não usam aquilo, não precisam. Eles não precisam daquilo. É por isso que ele não resolve. Veja que os professores estavam a pedir um aumento do salário, que eu considero uma pichincha até. Se atendermos a comparação que é feita aqui na região, só na região austral, os professores da África do Sul, Botsuana, se verificarem a comparação, é aberrante. Um professor, chamado PIG, em Angola, é aberrante a diferença que tem. Mas se surge, por exemplo, alguém a reclamar, misses, não sei o quê, levam dinheiro como se fossem coisas. E um professor, toda a gente passa por esse professor. Toda a gente não, corrijo. 5 milhões de crianças não passaram, não entraram, não tiveram a oportunidade de ter professor. Mas toda a gente que se quer num país civilizado tem que passar por um professor. E o professor está a dizer que não tem condições. Ainda vão contra o mensageiro, né? No caso, o presidente do sindicato, do Simpes, sofreu, nós vimos isso. A Constituição diz, se o presidente da República, vamos supor que a destituição vá para frente e resulte, o presidente da República destituído, a Constituição diz que mantenha o mesmo grupo hegemônico. Não, hegemônico é a minha palavra já acrescento, né? Mas a Constituição está a dizer que
é o mesmo que não é a UNITA que vai governar, nem FNLA, nem coisa. Portanto, é o vice, né? O vice-presidente que pega no leme até o final do mandato, no caso 2027. Se o vice-presidente é que fica no leme, quer dizer, eu acho disparatado isso. Não tem eficácia nenhuma. A governação vai continuar com o mesmo grupo hegemônico que não vai alterar nada, porque nós estamos a ser dirigidos por um grupo hegemônico desde 1975, que é o MPLA. E se vai o vice-presidente, né? Aliás, nós sabemos, o presidente da República, o anterior, José Eduardo Santos, ficou 38 anos. E contrariamente ao que quase a maioria esmagadora das pessoas pensavam, que o problema era com o presidente José Eduardo Santos. Havia slogan, José Eduardo fora, José Eduardo, sei lá, enfim, 33 é muito, enfim, alusão. José Eduardo saiu. O que é que aconteceu? Aliás, a própria apresentação do grupo parlamentar da UNITA veio mostrar que agravou de 2017, a altura que entrou o presidente, outro presidente, mas do mesmo grupo hegemônico, a situação só agravou. Aliás, é só ver que em 2017, uma lata de leite Nido comprava-se a 2.500. Repito, hoje a mesma lata está a ser comercializada a 20 mil kwanzas. O salário do trabalhador, incluindo do professor universitário, mantém-se de lá para cá. Significa dizer que o leite é para esquecer já, porque ele não tem onde vai buscar, a não ser que faça um milagre, né, da multiplicação. E então, é para vermos que as coisas estão piores. Então, é para as pessoas consciencializarem que o mal de todo, apesar da Constituição pessoalizar, né, dizer que é TPE, titular do Poder Executivo, concentrado nele mesmo, mas ele está numa máquina. Esse grupo que está desde 1975 no poder. Vai fazer agora, esse ano, 48 anos, né? Em dezembro. 48 anos. Portanto, é o grupo. Mesmo que saia, voltando à destituição, vai continuar no grupo. E até por ser estratégico que ele próprio, mesmo destituído, continue a governar na sombra. Porque é o grupo, por solidariedade. Não fizeram já várias marchas de solidariedade? Numa coisa que é constitucional. Está a fazer marcha. Não, nós estamos com o presidente. Golpe de Estado. Qual golpe de Estado? É golpe de destituição. Se é constitucional, está lá na Constituição. Está lá os postulados todos. Alguém só fez jus à Constituição, né? Não. Querem guerra, até guerra, querem meter na cabeça, fazer manipulação, né, das pessoas. Então, é preciso ficarmos atentos. Mesmo essa questão de instituição, é preciso ter cuidado de analisar isso. Há uma colega nossa, que eu não vou mencionar aqui por razões éticas, que ia insistindo. Ela insistia, até parecia política, ela própria, como jornalista. É jornalista de um órgão público. Mas, presidente, assim mesmo, mais. Quando um jornalista diz mais, está a presumir mais. O jornalista não usa mais, não usa adjetivo. O jornalista constata. Quando eu digo esse, eu estou a ferir e não deve. A parte isso. Essa é uma consideração só para o jornalista. Então a colega disse, ou foi insistindo numa pergunta, mas esse ano todo mesmo, o presidente não fez nada de bom. E o líder do grupo parlamentar da UNITA inteligentemente usou. Como é que eu vou avaliar, como é que eu vou dar uma nota positiva? Se eu tenho milhares de crianças que não estão na escola, se eu tenho pessoas várias nos contentores para comer, eu não, mesmo que ele tenha feito o quê? E a jornalista insistia, não, mas os hospitais estão aí, é obra e tal. E o Liberty Chaca disse, não. O impacto da governação verifica-se sobre as pessoas. É prático, não é quimera, não é narrativa, não é teórico. É factual. O facto de você construir um hospital não quer dizer que o sistema de saúde está conforme. Aliás, o próprio presidente do Sindicato dos Médicos de Angola, Dr. Adriano Manuel, tem dito o problema da saúde tem que ser concentrar na prevenção para as pessoas não adoecerem e não no tratamento. Não é você fazer hospitais e quando você vai ao hospital, o médico dá-te a receita para você ir comprar. Eu não preciso ser médico para saber. Uma parte das pessoas vão morrer lá nesse hospital que dizem que é de pompa e circunstância. Porque as pessoas quando vão para lá já estão... Se os presidentes morrem lá fora, o nosso primeiro presidente morreu fora. Dr. Antônio Agostinho Neto morreu na União Soviética. O que seguiu, José Eduardo Santos, morreu onde? Na Espanha. Faria alguma diferença se morresse aqui Agora, em Angola? o que é que eu estou a tentar dizer? Mas, José, faria alguma diferença se morresse aqui em Angola?
Não, é exatamente aí onde eu quero entrar. Não é o hospital que vai resolver. O hospital é como dizem os juristas, né? Quando estão a falar de rácio, ele fala, é a última rácio. O hospital não vai te tratar. O tipo de vida que nós levamos, quando tu vais ao hospital, já não dá mais. Nenhum hospital te salva. É por isso que mesmo fora, a maior parte dos indivíduos que vão para fora voltam mesmo no porão. Porque o tipo de vida é a saúde. Sabe onde é que começa a saúde? Saúde começa na comida, na alimentação. Um povo mal alimentado é um povo doente. As crianças que vão à escola, a boa parte delas, de famílias pobres, vão para a escola, não comem, não assimila. Eu próprio beneficiei do sistema de educação desse país aqui, década de 70, havia merenda. Já não tem porquê. E nós, se tivéssemos, por exemplo, doente, está com uma febre qualquer, a mãe vem e te diz assim, olha, você não vai, hoje não vais para a escola, você vai levantar, vai dizer, não, já estou bom, era por causa da merenda. É um incentivo. Ia para a escola. É um incentivo para na altura era o presidente Agostinho Neto. Havia merenda. Hoje não há merenda, por quê? Porque o governante hoje não está nem aí, como diz o brasileiro, não se interessa. Se o indivíduo tem má alimentação, maus hábitos alimentares, má vida, como se diz, não sei o quê. Ele não tem hipótese, pode fazer hospitais de não sei quantos andares, enfim, não há hipótese, porque ele já está doente. É o que os profissionais costumam dizer, é na prevenção. E prevenir começa na alimentação, comida. As pessoas têm que começar, as pessoas estão a lutar para comer, estão a comer, veja bem, no contentor de lixo. Eu se sou presidente de um país, e no meu país tem, mesmo que fosse uma pessoa, ir buscar comida no contentor de lixo, eu vou dizer que estou bem, eu vou ficar bem. Ali nesses centros habitacionais, quilamas, enfim, tu vês romaria ali, de manhã cedo, vê romaria de pessoas ali à espera. À espera de quê? Da comida que sobra no dia anterior, que eles vão deitar. Eles ficam ali já, próximos aos contentores, a pedir, olha, não deita, me dá já aqui diretamente, para não ir diretamente no contentor. Mas se for também no contentor, não faz mal para aquelas pessoas, vão lá mesmo. Quando há pessoas a comerem no contentor, você não tem a ver com falar mal de ninguém, nem do presidente. Eu não conheci o senhor, não conheço. Eu sou de Cachito aqui, não conheço o senhor. Eu estou a falar aquilo que eu estou a ver. Quer dizer, ao invés deles pegarem naquilo que a pessoa está a dizer, eles atacam o mensageiro. E aquele pseudo-analista da televisão vai dizer que as pessoas estão a ir no contentor porque estão a ser incentivadas por políticos. Isso é sério. Não há fome. O padre Pio Acussanga ali nos Gambos, região dos Gambos, na Huila, luta, eu estive lá. Eu estive naquela zona em trabalho de reportagem, na profissão que exerço. Padre Pio Acussanga, ele recebe na igreja, na sua humilde igreja lá, na paróquia dele, centenas de crianças com fome na Huila. Ele clama e clama. Você não vai ver o Padre Pio Acussanga na televisão. Não vai entrar, porque o que ele vai dizer não vai agradar. E está lá, é facto, ninguém está a inventar. Crianças vão lá e ele faz das tripas coração, como se diz na gíria, para dar de comer. Há um outro também, um padre também no Cunene, esquece-me o nome, faz o mesmo trabalho no Cunene, distribui. Eles defendem sempre que para aquela zona devia ser considerado um estado de emergência. Porque o estado de emergência permite que a comunidade internacional intervenha. Nós estamos num estado que é dito soberano, não sei se soberania também veio da onde. Então, para haver intervenção de fora, tem que haver esse pressuposto. Eles clamam, não sei se agora ainda falam, eles ficaram cansados, para se decretar, porque o que se estava a fazer lá era pegar aqui bolos, não sei o que, levar lá. Não é resultado. Aquele povo até não come isso, né? Está habituado com um tipo de culturas diferentes. Decretar, porque não estava... Houve pessoas que foram para Namíbia, fugiram para Namíbia, estavam lá num centro, a Namíbia dava, o governo namibiano dava uma lata de sardinha, com pão, carcaça, um alimento básico que aguentasse o indivíduo. Depois houve lá reclamação, eles também reclamaram, disseram, não, opa, parece que fizeram uma intimação para a ONU, um organismo qualquer das Nações Unidas, para notificarem Angola, para ir buscar lá os seus cidadãos, porque eles também não podiam estar lá, porque também tem lá, a mesma região lá do Namíbia também tem a mesma coisa, mas não tem o mesmo prejuízo que nós temos aqui. E o Estado angolano foi lá com brutalidade, foi lá com o militar, foi o chefe da casa militar, foi lá e trouxeram para aqui. Quando vieram para aqui, voltaram a fugir. Isso eles não noticiam. Voltaram a fugir, porque é lá onde eles se sentem bem. Então,
Esse é um aspecto que está a acontecer aqui. Eu estive naquela região do Muxico, Kazombo, Alto Zambeze, e vi garotos miúdos. Eu tentava falar com os miúdos não estavam a me entender. Estavam a falar em português. E depois aqueles, não, ele não fala português. Fala aqui então. Só fala inglês. Inglês como? Não são angolanos, mas só fala inglês. Porque eles estudam na Zâmbia. Eles, na hora da escola, vão para a Zâmbia, estudam, voltam para vir dormir. E a seguinte vão para a escola. O currículo é na Zâmbia. Estou falando das crianças angolanas. Naquela zona do Muxico.